Cara, eu tô vendo, isso é unânime, fadigas cada vez mais e mais refratárias. E fadiga é um tema, o Flávio Cadejani deu uma aula sobre isso, mas eu quero aqui falar, acrescentar alguns pontos que a gente tem feito com o uso de medicações, fitoterápicos, algumas coisas na literatura, outras coisas mais de observação clínica, outras coisas mais mandinga mesmo, né? E, gente, mais uma vez eu falo, né, mandinga nas palavras, mas é porque é tudo muito experimental aqui. E essa fadiga, ela tem 3 componentes que a gente precisa falar. A gente precisa falar da célula, e eu vou explicar por quê. A gente precisa falar do Epstein-Barr vírus. Isso aqui tá uma febre, é um negócio impressionante, impressionante. E a gente tem que falar da cabeça e desmistificar algumas coisas aqui ditas como fatos que não podem ser colocados em xeque. Então, na aula de hoje, eu quero ir da célula para a vida, no sentido de fazer com que esse sintoma seja melhor interpretado e conduzido. Essa aula vai ser uma aula complementar à aula do Dr. Flávio Cadejani. O que acontece, tá? Eu não vou falar aqui para você, não existe isso, abordagem de fadiga. Cara, todo mundo aqui sabe que fadiga é multicausal. Todo mundo sabe aqui que deficiência de micronutrientes dá fadiga, que ferritinas baixas ou deficiência de ferro pode dar fadiga antes da anemia. Deficiências do complexo B dão anemia. Questões hormonais, né? Hipogonadismo, dão anemia, não, dão fadiga. Hipogonadismo, claro, poxa, que é comum no pós-coito. Cansaço, fadiga, né? Hipocortisolismo, o distúrbio. Na verdade, não é nem o hipocortisolismo, é a inversão da curva, né? Ou aquele padrão ali de cortisol baixo o dia inteiro, principal distúrbio relacionado a... É verdade, o hipocortisolismo é o principal distúrbio hormonal relacionado ao pós-Covid. Só que isso tudo é consequência, certo? E vocês aqui vão me ouvir falar de novo, e eu preciso ser chato com isso, do tal do A, B, C, D, E, do pós-spike. Todas essas alterações que a gente vê são secundárias à inflamação vascular. Então, uma adrenal que não recebe oxigênio, nutrientes, ou está cheia de radicais livres, não vai produzir cortisol direito, né? Assim como uma tireoide da mesma forma, assim como um testículo, por exemplo, que a gente tem um hipogonadismo primário ali, causado pelo próprio vírus, que fica ali nos testículos, né? E que deixa ali uma produção inadequada de testosterona por algum tempo, e a gente tem... e esse hipogonadismo, desculpa, primário não, é o hipogonadismo hipergonadotrófico, e a gente tem o hipogonadismo hipogonadotrófico ali, que é causado pela neuroinflamação, inflamação ali do sistema nervoso central, que bagunça todos os eixos que começam lá no sistema nervoso. Então, você precisa corrigir isso. Claro, os micronutrientes, sim, e tal, os hormônios, às vezes, mas a questão é, a gente vai continuar sempre trabalhando na inflamação, tá? Então, isso aqui é ponto central. Não mudou nada. Acontece que, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, há um número de pessoas que se recuperam dos outros sintomas, mas mantém-se num nível de produtividade mental e física muito abaixo de quanto era antes. Então, eu tenho pacientes que se recuperam do brain fog, eu tenho pacientes que se recuperam lá das dores, das neuropatias, mas cansados. E essa impressão não é uma impressão só minha, é uma impressão também da galera, tanto da IncelDX quanto da FLCCC. E aí, assim, né,
a gente começou há cerca de um mês e pouco a cair dentro desses pacientes refratários para a fadiga e percebemos que a gente precisa olhar esses 3 pontos aqui: célula, Epstein-Barr, cabeça. Tá? Célula, Epstein-Barr, cabeça. Você vai fazer tudo o que você já faz, mas eu quero que agora você pense em célula, Epstein-Barr e cabeça, quando ouvir falar de fadiga.